Onde estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Com fé. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Hoje celebramos a Sagrada Família e o termo sagrado, até mesmo no dito popular, né? Não, isso é sagrado, ou seja, isso tem que se cumprir, né? Quando a gente diz assim, não, é sagrado, todo mês eu tenho que ir fazer isso, não é? Com certeza. Então, o sagrado é aquilo que deve ser feito em nossa vida. Aquilo que é santo e sagrado, ele é insubstituível, ele é atemporal. Não existe essa de cultura e tempo para as coisas que são de Deus, para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode ser atualizada dentro de uma cultura e dentro de um tempo, mas o tempo
não impera sobre a palavra, compreende? A palavra é que move a cultura e o tempo. Por exemplo, quando a gente escuta hoje aqui, tanto na primeira leitura quanto na segunda leitura, existem prescrições. Sabe o que é prescrição? O médico não prescreve uma receita, não é? E diz o remédio que você vai tomar, diz qual a dosagem que você vai tomar, por quantos dias você vai tomar e para que serve. Uma prescrição ali. Se você sai dessa prescrição, o que acontece? O remédio não faz efeito, ou pelo menos o efeito desejado. Então a mesma coisa é com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito e prescrito. Hoje nós temos prescrições aqui na primeira e segunda leitura, e no Evangelho também, porque a prática também prescreve. Mas veja, na primeira leitura diz: filho, honra o teu pai, não é? Cuida da tua mãe, obedece o teu pai. Hoje em dia, quando a gente fala isso, obedece teu pai, é meio difícil, não é? Mas eu estava comentando ontem que, como na segunda leitura está dito, o amor é o vínculo de todas as coisas, o vínculo da perfeição. O vínculo, o que é o vínculo? O que o vínculo faz? Alguma coisa que vincula, une, liga, não é verdade? E quando une, torna também, faz com que esteja pertencente àquilo. Então o amor é aquilo que faz com que tudo torne-se perfeito. Só Deus é perfeito e Deus é amor. Interessante isso. Então, quando a gente faz as coisas por amor, tudo se torna perfeito. Por exemplo, quando você diz: filho, obedece teu pai. Você já obedeceu seu pai ou sua mãe, mesmo achando que não concorda com aquilo que ele te pede? Já? Pois é. Agora existem duas maneiras. Existe aquela coisa de que nas escrituras diz, Jesus dá um exemplo, de que um homem tinha 2 filhos. A um ele pediu uma coisa, o filho disse que ia fazer, mas não fez. O outro disse que não fazia, mas se arrependeu e fez. Não é? Existe em nós a possibilidade de que a nossa mente diga algo, mas o nosso coração, o amor que existe em nós, diga: sim, Senhor, sim, Senhora. Se não for assim, a gente não vai cumprir aquilo que o pai e a mãe pedem para a gente. Porque o cumprimento perfeito daquilo que foi pedido se dá quando a gente coloca no nosso coração aquilo, senão a gente não entende. Filho, estude bastante para você ser alguém na vida. Ele não viveu tudo que a gente viveu para compreender isso, mas a confiança que ele tem em quem está dizendo isso faz com que ele creia que ele será alguém, a vida vai ser melhor se ele estudar, se ele se preparar, se ele cuidar da vida. Compreende? Então o amor é aquilo que vincula as coisas, tornando-as perfeitas. E a gente tem aqui, que a gente celebra hoje, a Sagrada Família. E eu digo a vocês, como disse no início, o que é sagrado tem que ser feito, tem que ser cumprido. A Sagrada Família, ela é modelo, exemplo para nós. De quê? De santidade. E modelo de santidade, quando a gente olha, a gente vai olhar em Maria, em José e em Jesus, modelo de santidade. Eles foram obedientes, foram a Deus. Qual a atitude de Maria em relação a Deus? Quando ele propõe alguma coisa a ela, qual é a resposta? Eis aqui a serva. Veja, eis aqui a serva. O que é servo? Servo é meio que escravo, não é? O servo tem vontade? Tem, porque é um ser humano. Mas o servo faz aquilo que tem vontade?
o servo faz aquilo que o seu senhor lhe pede, lhe manda, lhe ordena. Então, quando ela toma essa postura de serva do Senhor, ela diz a ele, a Deus: estou aqui à sua disposição, Deus, para tudo aquilo que quiseres de mim. Então, esse é um exemplo de santidade que a gente deve ter. Isso muda com o tempo, esse amor a Deus, sim ou não? A cultura muda, faz com que a gente vá mudar isso aqui. Isso é uma verdade a seguir? Todos nós devemos ser obedientes a Deus. O que é que vocês acham? Quem concorda comigo? Levante o braço. Aí por que a gente não é? A gente desobedece tanto a Deus, não é verdade? Mas há chance da gente obedecer a Deus? Sim. Então, quando ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, a gente também deve completar essa frase, sabe? Porque às vezes a gente diz: eis aqui, Senhor, para fazer tua vontade. Aliás, eis-me aqui, Senhor, eu te amo, Jesus. Mas quando a gente chega na hora de dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra, a gente nem escuta a palavra. Porque Maria ouvia todas as coisas e colocava em seu coração. E o seu coração move para que ela vá ao encontro das pessoas. Então, em Maria nós já encontramos uma coisa que é sagrado. Maria é um elemento de santidade, porque ela é cheia de graça. Não porque ela seja santa, santo só Deus, mas Ele a santificou. Assim como Ele nos santifica. E ela é exemplo de santidade para que a gente possa seguir. Porque é mais próximo até de nós, um ser humano, o ser humano que deu sim a Deus. Então, como é que eu posso dar sim a Deus? Olho para Maria e eu tenho as pistas de como dar sim. Eu tenho pistas em São José. São José, mesmo com toda a realidade da cultura do momento, vejam como Deus é maior do que o tempo e a cultura. Mesmo com todos os elementos que diziam que ele deveria apedrejá-la, que ele deveria rejeitá-la, que ele deveria deixar isso, ele acreditou. O coração dele estava tão aberto para Deus, porque olha, os anjos aparecem e nos falam, mas se a gente não tiver o nosso coração aberto, a gente não consegue ouvir nem ver. E José ouviu e viu. Dizem em sonho, dormindo. Tem até uma imagem de São José dormindo, né? Mas no caso aí ele não dormiu não. Na fé ele não dormiu. Ele aceitou, ele acreditou. E ele acreditar não significa só dizer: tá certo, Senhor. Não, ele assumiu essa família. Ele assumiu os riscos de Davi, assumiu e foi fugir com eles. Eu até vi um texto que eu não sei de cor, do Dom Helder Câmara, de muito tempo atrás, que dizia: a família sagrada, ela é meio que subversiva, ela subverte as coisas. Aí ele sai dizendo que uma Maria foi mãe solteira. Choca você dizer isso? Maria foi mãe solteira? Foi ou não foi? Foi. Ela não foi, não teve relação com José. É claro que é fruto do Espírito Santo, mas para nós, na realidade, interpretando, a gente diz: é mãe solteira. Não é verdade? Nasceu numa família pobre. E aí ele sai enumerando um bocado de coisa, de desafios que essa família teve. Ela subverteu o normal. O normal hoje no Evangelho diz, o Evangelho começa como? Dizendo: quando completaram-se os dias para a purificação da mãe e do filho. Por que a purificação da mãe e do filho? Porque a sociedade judaica da época considerava
que o sangue da menstruação, o sangue que quando a criança nasce e quando ela está em volta sobre ele, aquele sangue é impuro, é sujo, é imundo. Não me perguntem por quê. É coisa da lei dos homens, da lei da cultura, que ajudou eles a caminhar, mas que também muitas vezes prejudicava. Quando completou esse tempo, para que se cumpra toda a justiça, ela foi com o seu filho, obediente à lei, obediente à religião, obediente à fé. Ela foi apresentá-lo. E ao apresentá-lo, pessoas que significam a caminhada do povo, ou seja, um homem que esperava morrer só depois que visse, contemplasse a face do menino, do Filho de Deus, porque isso lhe havia sido prometido. É fé ou não? É. Minha vida tem sentido nisso. Quando eu contemplei, pronto. Agora, Senhor, podes deixar partir o teu servo, porque os meus olhos já contemplam a salvação que Deus enviou. Simeão. E havia uma mulher, Ana, que estava há 82 anos, de idade, não saía do templo, era viúva, viveu 7 anos com o marido, tudo é relatado, ou seja, exemplo de fé. E Simeão vai dizer a Maria: uma espada transpassará a tua alma. Por quê? Porque não é fácil para uma mãe ver o seu filho humilhado, torturado e morto numa cruz. Então, essa é a realidade da família de José, Maria e Jesus, da Sagrada Família. A gente pode dizer que nós fazemos parte dessa família? Sim ou não? Você se sente parte dessa família? Você acha que Maria é sua mãe? Quem considera Maria como mãe aqui? Não é? José é tido como o patrono da igreja. Quem é que pertence à igreja aqui? Todos nós. Então ele é nosso pai também nesse mundo. E o pai e a mãe servem para quê? Eles cuidam de nós. Eles são nosso apoio. Vocês têm eles como espelho. Porque olha, por pior que o filho seja, por mais desobediente nos tempos de hoje, não se enganem não, viu? Eles têm a gente como espelho. Ontem eu estava aqui celebrando um casamento junto com os noivos, orientando, E eu dizia para eles sobre isso, porque tem um momento que se pergunta: vocês aceitam os filhos que Deus vai mandar para vocês? E para educá-los na fé, não é mandar só, toma, é teu. Não é teu coisa nenhuma, é uma tarefa tua que Deus está te dando, os filhos. Porque quando chega a hora, eles crescem e vão constituir sua família. Por isso o homem deixará sua mãe e seu pai, e se unirá à sua mulher e constituirá um outro lar. Mas esse lar vai ser constituído à base de Cristo. Será constituída à base de Cristo se essa pessoa teve uma caminhada em Cristo. Então disse para os noivos aqui: vocês podem estar contraindo matrimônio ou não hoje. A graça de Deus está por sobre vocês, mas é preciso que vocês abracem essa graça. Hoje nós celebramos a graça de Deus de sermos participantes da Sagrada Família. É preciso também que a gente abrace essa graça. De que jeito? Olhando como é que a Sagrada Família constitui o seu lar. O lar da Sagrada Família tem quem como centro? Hein? Quem é o centro da Sagrada Família? Quem é? É o diabo? Satanás é o centro da Sagrada Família? Eu quero ouvir vocês dizer quem é. Jesus! Qual o sentido da Sagrada Família? Desde o princípio, é o Verbo de Deus. O sentido de toda a luta de Maria é Jesus, de José é Jesus, da família é Jesus. Então nós devemos ter como centro da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, Jesus Cristo. Mas vejam, Jesus Cristo é Deus?
É ou não? Jesus Cristo é homem? É. E vejam, Jesus quando fica perdido no templo, perdido não, ele é encontrado no templo pregando entre os doutores. Quando termina tudo aquilo ali, Maria diz assim: filho, por que tu fizesse isso com a gente? Teu pai e eu estávamos preocupados. E ele diz: tu não sabias que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Quem é o meu pai? Deus. Mas no fim dessa escritura, desse texto, ele vai dizer: e o filho, e Jesus, seguiu com seu pai e com sua mãe para a sua casa, e lhes era obediente. Veja, Jesus nos ensina a ser obediente, a obedecer seu pai e sua mãe. O que é ser obediente ao pai e à mãe? É como diz aqui nas escrituras de hoje: mulheres, sejam solícitas aos seus maridos, não é? Não foi o que foi dito? Ser solícito é estar à disposição do outro para fazer aquilo que o outro precisa. E na primeira leitura esclarece, pede que os filhos cuidem dos seus pais na velhice. Muitas vezes a gente não tem paciência de cuidar dos nossos pais. O filho que cuida do pai na velhice terá os seus pecados perdoados. O filho que cuida do pai na velhice terá vida longa. O que é vida longa? Vai viver 100 anos? Não. É que cada passo dos seus dias tem um sentido, vai ser rico e cheio da graça de Deus. E a graça de Deus é vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, que a gente possa, nessa data de hoje, nesse dia de hoje, levar para casa essa imagem da Sagrada Família. Não precisa você ter as imagens em si, isso é bom ter sempre, mas é bom você ter no seu coração, para que você eduque seus filhos, quem já educou, para que viva e continue vivendo a dinâmica de ser família de Deus. E ser família de Deus vai além da nossa casa, do nosso lar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.